podem mandar as perguntas, eu vou direcionando as perguntas e o Ricardo vai respondendo, né? É isso, Ricardo? Isso, a dinâmica vai ser essa, é um bate-papo bem informal, a gente pede que vocês então coloquem suas dúvidas no chat do YouTube, mandem a pergunta para nós, para a gente poder, digam de onde vocês são e quem é a empresa ou o nome da pessoa, né? Se identifiquem e coloquem a sua dúvida, que nós vamos buscar esclarecer, e se também a gente não souber, a gente retorna depois, para a gente deixar bem dinâmico, porque a gente já tem uma série de perguntas que vieram, né? Nos últimos dias a gente já juntou. Aqui também embaixo do vídeo vocês vão achar depois o link da matéria do nosso site, onde vão constar as informações básicas e também as perguntas e respostas que a gente vai enriquecendo esse conteúdo para vocês poderem acessar. Então fiquem bem à vontade. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal. Tem a opção ali de ativar as notificações, é muito legal isso, porque você, a hora que a gente fizer uma transmissão, você também será notificado. E a gente acredita que esse modelo de conversa à distância é importante, a gente também acredita que vai ser cada vez mais utilizado pela Velfer também. E para acompanhar todas as notícias, né, todos os nossos canais, né? A gente estava com um pequeno problema, o som estava duplicando, está resolvido agora, parece? Sim. E aí o pessoal pediu para repetir a parte do início ali do hub e tal. Ah, legal, obrigado. Então vamos lá, a gente tem se posicionado muitos meses já como hub. A Velfer entende que para a gente poder agregar mais valor e impactar na operação do cliente, a gente está se posicionando como hub ou uma plataforma, também podemos chamar assim, onde a gente conecta o cliente com uma série de soluções. Hoje a gente tem uma média de 34 soluções já mapeadas ou parceiros, e esses parceiros a gente conecta com os clientes em determinado momento do negócio, maturidade, segmento. Tem uma série de situações, mas é muito gratificante quando nós conseguimos pegar alguma solução do nosso hub e conectar com o nosso cliente, seja custos, que o Renato hoje é muito envolvido, seja a parte de comércio exterior, seja a parte de gestão de pessoas, a parte financeira, que é o que a gente está falando aqui hoje, né? Onde a gente conecta tanto para o cliente que precisa poupar e saber onde aplicar bem o seu dinheiro para o seu capital render bem. A gente tem um time muito bom de parceiros nessa parte de aplicação e na parte de captar dinheiro também, né? Que o objetivo hoje é esse. Então, um dos nossos modelos um dos nossos produtos do Hub, as soluções, é essa parte do apoio financeiro, onde a gente conecta o cliente com essas soluções. E essas soluções que estão no Hub da Velfer hoje, junto com nossos parceiros, né? Todas elas foram totalmente validadas, né? Então, um trabalho super bem feito e então você pode encontrar todas as possíveis soluções, né, para a questão financeira, questão do comércio, questão de custos, preços, né? Aí temos bastante soluções Isso. Agradecendo o pessoal que está ligando e mandando ok aqui, dizendo que agora estão ouvindo bem, está tudo certo. Show de bola. Obrigado, desculpa os detalhes técnicos que realmente a gente ainda não está muito esperto nisso, então logo a gente fica bom. Vamos lá, Ricardo? Vamos lá. Então, pessoal, continue mandando as perguntas ali no chat, a gente vai complementar com as perguntas que a gente tem. E é isso, então fiquem à vontade, né? E o objetivo é que seja bem informal. Então o Pronamp, pessoal, ele é uma lei, como o Renato falou, é a lei 13.999, ela é de maio de 2020, 18 de maio, e ela teve um movimento nos últimos dias, por isso que agora a gente está falando mais desse tema. A gente fez uma publicação no nosso site há algumas semanas, e na semana passada é que começou a ter um pouco de movimentação de novo sobre esse tema. Então, Renato, o que é basicamente o Pronamp? Quer dar uma rápida resumida? O Pronamp, então, ele veio com o intuito de não ser uma linha específica de crédito para essa época de Covid, mas o objetivo dela, o legislador quis criar um programa que pudesse atender os pequenos microempresários, né? Então, vamos falar de um faturamento anual de 4.800.000 reais, né? Não necessariamente para empresas do Simples, mas para todas que faturam até esse limite. E a intenção do legislador, como eu tinha comentado antes já do início, é tornar esse cara um programa constante, porque existe um fundo junto ao governo que vai servir de garantia. Então o Ricardo vai entrar nesses detalhes. Então, para quem é da área agrícola, a gente tem o tal do Pronaf, né, que ajuda muito os pequenos agricultores. Então, nesse sentido, eles estão criando o Pronamp, que é para os pequenos empresários, né, desde
né, empresas simples ou empresas normais, como tendo como base de faturamento os 4 milhões e 800. Com ferramentas boas já criadas dentro do site da própria Receita Federal, que o Ricardo vai já comentar daqui a pouquinho, né? Isso, então por que a gente está fazendo tanta questão de levar essa informação até você, cliente, parceiro Welfer, né? E todo mundo que nos assiste, porque a gente sabe o quanto é caro o capital de giro no Brasil, né? Não acredito que a gente tenha taxas muito baratas assim o tempo todo. Nosso capital em comparação a países um pouco mais desenvolvidos é realmente muito alta, todo mundo sabe disso, onde a gente paga pelo menos aí quase 15% a 20% ao ano para mais, né, de taxa de juros. E com o Pronamp chamou muita atenção que a gente tem uma condição bem bacana, por isso que a gente fez tanta questão de fazer uma conversa importante sobre esse tema. Então eu vou respondendo algumas perguntas que já vieram aqui para a gente. Vamos lá. O que é o Pronamp? A gente já falou. Quem é que pode solicitar o Pronamp? O Pronamp, ele pode, então, como o Renato comentou antes, ele pode ser solicitado por MEs e EPPs, empresas de micro e pequeno porte, optantes ou não do Simples Nacional, porque existe uma confusão que se faz muito, que a empresa ela pode ser uma ME ou uma EPP, porém ela pode não optar pela tributação do Simples Nacional. Então, estatutariamente, ela está dentro do regime das normas da ME ou EPP. Se ela faturar até 360 mil ano, ela é uma ME, ou se ela faturar até 4 milhões e 800 anos, ela fica dentro do porte de EPP. Então ela é uma empresa que se encaixa na possibilidade de optar ou pegar o empréstimo do Pronamp. E a base de análise que foi feita é realmente o faturamento do ano anterior, 2019. Então, para as empresas do Simples, o governo vai se basear no faturamento que está lá na declaração do Simples Nacional das Empresas, que é o que a contabilidade faz, apura, transmite mês a mês para o governo, então é o faturamento oficial fiscal. E também para as empresas que não são simples, eles vão usar as declarações que são enviadas pela contabilidade, que eu acho que será a ECF, uma declaração enviada agora no mês... Com base na própria ECD, né? Isso, que é o SPED contábil, a antiga ADI-PJ. Então, por onde que eu acesso esse dinheiro? Nós tivemos informação que todos, basicamente, bancos e também cooperativas, fintechs. Então, pessoal, olha que legal, pela primeira vez a gente vê um movimento onde está sendo incluso as fintechs, né? O que é uma fintech? Uma fintech, também não tem domínio técnico sobre o tema, mas até onde eu sei, a fintech é uma empresa de tecnologia financeira, uma empresa financeira que basicamente opera com tecnologia. Então, são empresas que são virtuais, que muitas vezes não tem uma estrutura bancária física com unidades, como os bancos tradicionais. O Nubank, inclusive, é considerado uma fintech, né? Todo mundo basicamente conhece, já ouviu falar. E tem diversas outras fintechs. Então, achei muito legal, Renato, que houve esse movimento de inclusão das fintechs e também das cooperativas de crédito, né? E isso abrange mais ainda a cobertura da operação. Então, fiquei bem contente sobre esse tema. Além de modernizar o que a gente espera que aconteça, né? Porque hoje o empresário ele tem uma via crucis para chegar ao dinheiro, a gente está apostando muito, né? Nessa questão da modernização, a forma de chegar lá, né? Então, pelo menos é o que tem se dito até agora, né, Ricardo? E estamos realmente apostando e acreditando nisso, né? Tomara que realmente essa ampliação favoreça a velocidade de obtenção do dinheiro. Então, basicamente, a Caixa Econômica vai ser uma das grandes operadoras, o Banco do Brasil também já se posicionou desde o começo. Parece que até o Banco do Brasil vai fazer a gestão principal, que são 2 bancos públicos, né? Aí a gente também confirmou com a ViaCred, tivemos ainda hoje uma conversa com o pessoal aqui da sede de Blumenau, pessoal da Central Ailos. Eles confirmaram que a ViaCred vai operar com o Pronamp, eles já receberam um comunicado interno na sua plataforma de conversa entre o time e eles vão operar. Ainda não existe uma data específica que vai ser o dia da liberação do dinheiro, de quando começa, porque eles estão adaptando sistemas, isso é todas as instituições. A gente conversou com a Caixa Econômica ainda hoje, tive uma informação antes da gente conversar aqui, que a Caixa Econômica teve uma reunião às 4 horas hoje, né, dia 15 de junho, às 4 horas, falando sobre esse tema. Eles tiveram uma normativa interna onde
Me parece que já nos próximos dias eles vão anunciar ao público externo os detalhes do Pronamp. O Banco do Brasil também está em vias de finalizar a parte burocrática e a Via Cred também já está trabalhando na parte da regulamentação. São as informações assim, mais recentes que a gente foi buscar com esses nossos parceiros aí que também fazem parte do Hub para a gente poder ter essa informação sempre mais rápida e mais assertiva possível. Então, basicamente, a recomendação é converse com o seu banco de relacionamento, que você já tem, né? E verifique se ele já está com o Pronamp funcionando. Então, por onde acessa o dinheiro é isso, né? Basicamente, quase todas as instituições. O governo foi bem aberto e todos os bancos podem operar com o Pronamp. É óbvio que, até onde eu estava estudando hoje, ainda não soube dos bancos privados maiores estarem credenciados e já terem adotado também, feito um convênio junto ao Banco Central. Porém, há uma expectativa que sim, que todos os bancos acabem operando. O que a gente sabe por hora são o Banco do Brasil, Caixa, Via Cred também aqui da região, e provavelmente as fintechs têm uma boa expectativa de também operar de uma forma diferenciada. Renato, tem uma pergunta aqui, por que eu posso usar o dinheiro, né? Qual a finalidade? Basicamente, quer falar um pouquinho sobre essa situação? A finalidade, Ricardo, como você próprio já frisou, é ajudar as empresas a manterem a sua estrutura, a direcionar investimentos, né? Para fazer frente a toda essa dificuldade que a Covid trouxe nesse período todo. Acredito que nunca tivemos a nível, pelo menos Brasil até mundo, né, tantas novas formas criativas, né, para reinventar o seu negócio. Então, às vezes a gente vai pela dor, né, em vez de ir pelo amor, né. Então, essa talvez é a parte boa dentro de tudo que a Covid de ruim traz, né, que a gente também lamenta, mas faz parte. Então, o Pronamp, ele quer que a gente mantenha a geração de empregos, mantenha os empregos que já estão, que a empresa possa se organizar para não deixar a crise tomar conta. Então, essa é o principal motivador do legislador, né, Ricardo? Isso aí. Isso aí. Eu queria agradecer o pessoal que está aí com a gente, a Josiane da Mondiplas, a Alana Martins também. Obrigado, Alana. Tudo bem? A Yara também, obrigado, Yara. Daniel May, Carmo também, Douglas, muito obrigado, Douglas. O Carmo tem uma pergunta ali. Jéssica também, Jéssica Conzati, Douglas já falei, Alana Martins já foi também. E já temos uma pergunta também, pessoal, vamos... Já vou te passar ela aqui, Ricardo. Sim, vamos lá. Para a empresa com problemas cadastrais, Serasa também será liberado e será avaliado por cada banco? Como é que está a leitura disso hoje, Ricardo, pelo que você viu até agora? Show de bola, essa pergunta é bem importante. Nosso amigo Carmo, né? Perguntando ali. Isso, na verdade, assim, a informação que a gente tem é que não será analisado e exigido CND. Então isso também já é uma novidade enorme. Não é comum nenhum tipo de operação trabalhar dessa forma, então a gente achou isso também muito interessante. E a informação toda é que a análise não será feita pedindo CND das empresas. Então, se vocês eventualmente tiverem alguma dificuldade cadastral ou de tributos em aberto, alguma parcela de algum financiamento ou parcelamento de impostos, ela não deverá ser impeditiva para adquirir esse empréstimo. Então, está aí respondida essa pergunta, ela era uma das também que estava aqui na lista. Muito obrigado, pessoal, pelas perguntas. Fábio também chegou aqui agora, Adriana, Pedrini, muito obrigado. Estação do Vidro também, obrigado, pessoal. E vamos lá, vamos seguindo aqui. Então, ainda só dando um gancho aqui com a pergunta anterior, Renato, para qual finalidade eu posso usar o dinheiro? Eu só não posso usar o dinheiro para distribuição de lucros e dividendos aos sócios. É a restrição que a lei prevê, né? Que esse recurso não chegue na mão dos sócios, que tem essa questão justamente de frisar para a empresa poder realmente se reorganizar e isso não acabar sendo uma distribuição de lucros. O que é justo, né, Ricardo? Né? É coerente, né? Fomentar o emprego, né? Manter a atividade da empresa, investimentos, não só na parte
máquina, equipamento, mais treinamento, etc. Né? Então, tá mais do que justo isso, né? Legal, legal. Tem uma pergunta que chegou aqui também, já vamos aproveitar. Haverá alguma forma de controle sobre o investimento feito pela empresa com os valores do PANAMP? Não, na verdade a fiscalização não vai exatamente existir, né? O que acontece é que quando o empresário vai fazer a obtenção de empréstimo, ele vai fazer uma declaração, ele vai confirmar essas informações e, eventualmente, se ele vier a usar isso de forma irregular, distribuindo esse dinheiro ao sócio, ele poderá ser punido através de uma fiscalização da Receita Federal, que eu acho que é o órgão que faria essa fiscalização, e ele poderá responder por processo crime por uma declaração em falso, né, onde ele assume uma situação e ele acaba não conduzindo como se comprometeu. Então, ele poderá responder por um processo crime, mas não há especificamente uma forma de fiscalização que prevê isso, e se vier a ter, provavelmente será a Receita Federal que poderá exigir. Né? Temos mais uma pergunta aqui, Ricardo, do Fábio. Vai precisar de garantia ao fiador? Muito boa, essa pergunta também estava aqui na lista. Essa é outra pergunta que geralmente pega e, por incrível que pareça, não vai precisar de garantia real. Em função do fundo garantidor de 15 bilhões que o governo disponibiliza, né? Que vai servir para apoiar isso. E além disso, o legislador, numa entrevista recente, ele colocou que a aposta no pequeno empresário é enorme, porque o que ele mais quer é quitar suas dívidas e poder gerar emprego e se desenvolver e tocar sua empresa. Então, existe uma confiança muito, muito grande nesse sentido, e o tempo vai provar que isso de fato vai acontecer, né? Existe a questão do governo liberar um bom recurso do fundo garantidor para que as instituições fiquem mais tranquilas em dizer assim, olha, se porventura houver inadimplência, esse dinheiro para cobrir essa inadimplência será usado através desse fundo garantidor. Então, para as instituições financeiras também, vai haver essa vantagem de, eu não sei se... O risco não passa para eles, né? 85, uns falaram 85, outros falaram 100% de garantia. Uhum. Então, a instituição, teoricamente, se a empresa não vier a pagar, a instituição não vai ter um prejuízo tão grande. E até a estatística mostra que a grande maioria das pequenas e médias são mais adimplentes do que as empresas maiores. Então, a inadimplência já é reduzida historicamente nas empresas pequenas e médias. Temos mais uma pergunta chegando. Oi, Leonardo? Para o pessoal do Instagram também, que está online aí, eu não estou aparecendo, mas... oi para todo mundo. A Vânia Bart tem uma pergunta. Legal, Léo. Que eu acho que deve ser dúvida de bastante gente, que é: o MEI também pode fazer o Pronamp? Acho que essa é uma questão até meio polêmica, né? Obrigado, né? Segundo o próprio site do Sebrae, né, que colocou, o MEI ele está contemplado nessa questão. Daqui a pouco nós já vamos simular a forma de cálculo, qual é o limite, o Ricardo vai tocar nisso, mas o MEI com certeza, segundo o próprio Sebrae se pronunciou, está validando essa informação. Então, obrigado pela pergunta. Obrigado pela pergunta. Temos mais uma. Realmente, vou dar comentar o assunto do MEI. O assunto ainda é bem polêmico. Todas as pesquisas que a gente fez até ontem e hoje ainda, nada fala muito claro do MEI. Então, assim, na lei isso também não está claro. A lei não detalha, ela fala das MEs e das EPPs. Porém, como o Renato comentou, se você acessa o site do Sebrae, lá tem uma matéria onde ele inclusive simula um valor do faturamento do MEI de X reais, ele teria tanto direito ao empréstimo. Então, a gente não tem essa certeza absoluta, mas ainda vamos aguardar um pouquinho para ver como as instituições financeiras vão conduzir isso. Porque provavelmente as instituições vão receber um regulamento interno também do Banco Central, com mais detalhes, onde elas devem afinar um pouco esses detalhes, assim. Porque a análise de crédito é outro detalhe que a gente vai falar um pouquinho adiante também. Ricardo, continuando ali, já existe uma taxa de juro real sobre esse que será aplicado? Questão do... Vamos lá, vou aproveitar o item próximo que estava na lista aqui, taxa de juros, exatamente. Aí que vem a grande novidade, que é um empréstimo realmente com custo bem reduzido. A taxa de juros foi fixada da seguinte forma: valor da Selic mais 1,25% ao ano. Então isso quer dizer que a Selic recentemente está em 3% agora, né, em junho. Então a gente está falando de 4,25. 4,25 ao ano
é uma taxa muito atrativa, né? E eu não lembro acessível, né? Eu não lembro de nenhum outro capital, desde que eu trabalho com contabilidade, com essa taxa, a não ser nos projetos, sim, bem específico, né? Compra de veículos, caminhões pesados, há uns 5, 6 anos atrás tivemos mas na linha de crédito para empresa específica. Capital de giro, não, bem raro, né? Nada. Pelo menos eu não conheço. Nunca vi, né? Nesse pouco tempo aí. Mais uma pergunta, Ricardo. A Yara Norman pergunta sobre, também agradecendo aqui a Ana Martins, ela da Amazônia Química Verde, né? Também nossa colega. A Yara pergunta, logo posso utilizar para investimento em imóvel? Pode. A lei não restringe, ela só diz que não pode ir para o sócio, põe construção, imobilizado, reforma, compra de máquina, enfim. Até a gente estava ouvindo algumas matérias, o pessoal fala, poxa, agora estamos em época de home office, muitas empresas estão com pessoas trabalhando em home office, então é uma hora, de repente, até de pegar um capital para ajudar a estrutura do home office, né? Às vezes deixar uma cadeira um pouco melhor para a pessoa trabalhar. Montar a estrutura, inclusive, dentro do padrão, né? Isso. Da saúde do trabalho, né, Ricardo? Eu acho que... Como as normas exigem para a pessoa trabalhar bem, né? Então, é legal, também é uma forma de pensar num bem-estar da pessoa, porque muitas pessoas acabam tendo um local provisório, às vezes o monitor em casa é pequenininho, na empresa é grande, então a produtividade cai muito. E sim, é uma forma até de investir. Então, Yara, obrigado pela pergunta, sim. Posso seguir na pergunta aqui? Vamos lá. A Adriana nos pergunta o seguinte, como ficou a questão do valor a ser liberado? Será com base no faturamento, a quantidade de parcelas? Legal, valor. Eu só queria dar um gancho ainda na questão da Selic, dos juros. Agora eu me lembrei que eu estava lendo aqui, eu anotei. A Selic está 3% agora. Vai ter uma reunião do Copom na semana que vem. Existe uma grande expectativa que essa Selic vá ter mais uma queda. Então a gente já teve, basicamente 1 ano e meio atrás, uma Selic perto de 14%. A gente sabe que 3% já está muito baixo, mas tende a chegar a 2,25. Essa é a expectativa. Então, de 2,5 a 2,25 deve acontecer semana que vem. Com isso, a gente também não tem essa informação muito certa. Renato, porém, há entendimentos que a taxa será pós-fixada e alguns entendem que será pré-fixada. O que quer dizer, Ricardo? Se a Selic for para 8% no ano que vem, o que vai acontecer? Vai subir o juro do meu empréstimo? Então, é uma pergunta que vem, eu achei bem legal. Não sabemos ao certo. O entendimento, lendo do jeito que está na lei, me parece que será uma taxa pós-fixada. Então, mas a gente sabe que todas as previsões próximas não são de uma Selic alta. O governo quer muito pelo contrário. O capital gire, então a tendência de subir muito essa Selic, né? A gente também não tem a bola de cristal, né? Ninguém tem certeza de nada, mas todos os movimentos indicam que a Selic tende a ficar baixa. Então isso também é se ela for pós-fixada a taxa, é um entendimento legal porque também dá um pouco de segurança para quem vai tomar o crédito. E se ela for pré-fixada, ou seja, na hora da contratação for definido, é legal também porque você já sabe o juro que vai ter, né? Então, voltando à questão da Adriana, a questão de como será feito esse cálculo, né? E a questão das parcelas, né, que são, me parece, 36. Vou falar do prazo. Que a Receita está disponibilizando, eu acho que é uma coisa bem bacana também para compartilhar com o pessoal, já das simples, como está vindo, né? Vou falar do prazo primeiro. A lei determinou que são 36 parcelas, então também é muito bom isso, porque são um prazo razoavelmente longo para capital de giro, então são 36 meses. Existe uma dúvida no ar em relação à carência. Existia no texto original da lei uma situação de carência de 6 ou 8 meses, agora não me recordo. E isso foi vetado, não passou. Está se discutindo que isso deve voltar, mas não tem nada oficial. Até consultando, Renato, hoje a lei no Planalto, ainda não consta nada em relação à carência. Do jeito que está agora, não haverá carência. Porém, a Caixa Econômica mesmo hoje me passou uma informação, até vou confirmar aqui para vocês. A Caixa até comentou comigo que há uma boa chance de haver uma carência de até 8 meses. Que talvez é aquela do texto original que eu comentei que havia na lei. Sim. Então,
a gente também não tem a certeza da carência, mas se tiver melhor ainda, vamos torcer para que tenha. E as parcelas em carne, então, como é que ficariam? E o cálculo? São 36 parcelas, né? E como é que funciona o valor? Quanto que eu posso pegar emprestado? Vamos lá. Existe o cenário A, onde eu simulo uma empresa que em 2019 já estava operando, já é existente. Ela não abriu em janeiro de 2019 para frente, ela já existe antes disso. Nesse exemplo, a empresa vai poder pegar até 30% do seu faturamento total do ano de 2019. Então, se ela faturou R$1 milhão em 2019, ela vai poder pegar 30% de R$1 milhão, que é R$300 mil, é o limite que o banco teoricamente vai disponibilizar para essa empresa. Legal. E tem uma outra situação, que é no caso de uma empresa que foi constituída após janeiro de 2019, que ela tem tempo de vida parcial. Eles vão fazer uma seguinte análise. Existem duas possibilidades nesse exemplo. Ou 30% da média mensal de faturamento dessa empresa. Então, de novo, a empresa, vamos supor que abriu na metade do ano, ela tem 6 meses de vida. E nesses 6 meses, a média de faturamento dela deu R$30 mil. Deu R$100 mil. R$100 mil de faturamento médio mês. O governo estipulou que o cálculo nesse exemplo, dessa empresa que constituiu-se no meio de 2019, será de 30% da média mensal. Então, com 100 mil de média mensal, ela vai ter uma possibilidade de pegar 33 mil reais de limite. 30%? 30% de 100 mil. Ou existe uma outra análise que é 50% do capital social dessa empresa. Então, o que for mais vantajoso para a empresa. Então, Renato, se a empresa abriu, ela colocou um capital social de R$10 mil, por exemplo. R$10 mil. Seria direito a R$3 mil. E aí, nesse caso, a média de faturamento daria direito a 30. Então... a metade do capital é 50, né? Não é os 30, né? Isso. É 1.000, 5.000. Desculpa aí. Obrigado, lá. Corrigindo, é isso aí. Ou 50% do capital, ou 30% da média mensal de faturamento. O que for mais vantajoso para a empresa. Tem uma pergunta no Instagram do André Keller. Quais cooperativas ou bancos que já estão operando nesse programa? Legal, vou repetir, bacana. Obrigado, André, pela pergunta. Como a gente falou antes, até agora as principais instituições que já se manifestaram é a Caixa, o Banco do Brasil, a cooperativa Via Cred aqui, que é da nossa região também, já deu ok, que está trabalhando em seguida com o programa. Embora todos os bancos vão poder trabalhar, todas as fintechs, cooperativas, a gente acredita que isso vai acontecer nos próximos dias, vai haver mais divulgação. Então procure o seu agente, o seu agente de relacionamento. Procure o banco que você já trabalha para conversar com ele. Legal. Ricardo, a questão a Carol, um abraço para ela também, Schreiber. Ela está comentando a questão ela fez a seguinte pergunta: após a contratação do Pronamp, pode haver demissão na empresa ou haverá algum tipo de estabilidade? Bacana. Para os funcionários, né? Obrigado, Carol. Também está aqui na lista. Obrigado, Carol. Isso. Quais são as exigências que a empresa precisa cumprir com o Pronamp? Basicamente, a principal é essa. Ela não pode ter o seu quadro de funcionários menor do que ela tinha no dia 18 de maio de 2020, que é o dia que a lei foi lançada. Então, em 18 de maio, a empresa tinha 30 funcionários. Na data que ela recebeu o dinheiro do banco, nessa data, a partir desta data, contando 60 dias para frente, ela não pode reduzir o seu quadro de funcionários no número total. Então, vamos imaginar, 18 de maio, ela tinha 30 funcionários. Ela fez a habilitação, o banco liberou o dinheiro para ela, acreditou na conta. A partir do dia que acreditou na conta, ela vai contar 60 dias. E nesse intervalo, até o final de 60 dias, ela não pode ter o seu número de empregados menor do que ela tinha em 18 de maio de 2020. Então, se eu entendi, Ricardo, durante 60 dias após a liberação do dinheiro, que pode ser em uma parcela, pode ser em mais, né? Às vezes o banco pode negociar e liberar, por isso que eles falam a partir da liberação da última parcela do dinheiro. Que o dinheiro pode vir parcelado. Eventualmente a instituição pode dizer, vou te liberar R$300 mil em 3 parcelas de 100. Combinamos perfeito. Aqui, é uma negociação. E eu teria que manter os 30 funcionários, do exemplo que você citou, durante 60 dias. Após o recebimento da última parcela. Se o banco, nesse exemplo, pagou... Vamos supor, eu recebi ela em agosto, 100 mil, setembro 100 mil,
outubro 100 mil. Isso. Então, a partir do dia outubro, então, novembro, dezembro, janeiro. 60 dias. Novembro e dezembro eu teria que manter os mesmos. Depois desses 60 dias eu não preciso manter os 30 funcionários. Isso, lembrando que é a quantidade, né? A lei fala, então, Ricardo... E número de funcionários, né? Isso, eu não posso desligar alguém? Não, você pode, porém, teria que fazer a reposição, né? Manter o quadro, né? Isso, porque o objetivo justamente é que a gente consiga manter com isso o emprego. Uma pergunta legal que surge aí em relação a isso é que às vezes há uma confusão em relação a, Ricardo, mas é a partir do pagamento da última parcela do financiamento, que é lá no 36º mês? Não, é a partir, porque a lei fala a partir do pagamento da última parcela do empréstimo. Pelo fundo. É o crédito que o banco fará na tua conta, que pode ser parcelado, 2, 3, a gente acredita que a maioria é uma vez só, né? O dinheiro vem uma vez só, é costume os bancos fazerem dessa forma. Então, a partir desse dia que se conta 60 dias, tá? Não é lá da 36ª parcela se a pessoa fizer em 36. Temos mais uma pergunta aqui da Jéssica Conzati. Os 30% são pré-aprovados ou dependerão de análise de crédito dos bancos para a liberação? Legal, isso também é uma pergunta bem polêmica. Todas as pesquisas que a gente fez dá a entender que esse limite já está pré-estabelecido e o banco não poderia restringir e nem fazer nenhuma nova análise de limite. Ricardo, mas isso também não é comum, né? A gente sabe que o banco faz hoje, né, uma análise criteriosa e pelo que a gente sabe, os limites são altos, porque dificilmente uma empresa consegue pegar tanto dinheiro quanto que está nos cálculos aqui. Geralmente o limite que o banco concede é menor. Porém, todas as informações que a gente coletou demonstram que o limite é o que o governo estipula fazendo esse cálculo. Então não poderia haver uma restrição. Eu acredito em função do fundo garantidor, né? Como o banco teria um risco menor, a princípio eles vão seguir a regra, como a gente viu na própria relação de faturamento que a Receita disponibilizou lá dentro do ECAC, né? Vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Legal. Aí a gente realmente pode... Então, obrigado, Jéssica, pela pergunta ali. Legal. Queres falar já sobre essa questão do... Pode ser. Vou falar agora, exatamente. Eu tenho uma pergunta marcada aqui que também veio já pra gente. Diz assim, o que a Receita Federal tem a ver com o Pronamp? Receita Federal, Pronamp. A Receita, Paulo Guedes disse, vocês não se assustam que vão ver uma mensagem na caixa da Receita lá nas empresas para poder ajudar esse procedimento. Então, a gente achou bem bacana porque não é comum a Receita se envolver nesse tipo de situação. E basicamente o objetivo da Receita é facilitar esse crédito. Então, o que a Receita fez? A Receita conversa com os contribuintes através da caixa postal do ECAC, que é um ambiente onde as contabilidades a gente acessam, as empresas também têm acesso, né, com seu certificado digital, ou até lá na parte de comunicações de Simples Nacional. E a Receita vai mandar para lá, e já mandou para quase todas as empresas, uma carta. No comunicado, esse comunicado eu botei um modelo aqui no link desse vídeo, logo abaixo do vídeo vocês vão ter um link para a matéria do nosso site. Lá a gente tem as perguntas e respostas, e lá eu coloquei um modelo desse comunicado que deve ter vindo para o seu ECAC, para a maioria das empresas. Então a Receita fez o quê? Ela fez uns cálculos onde ela já traz nesse comunicado basicamente as informações dizendo que é do Pronamp. Ela diz assim, olha, nas bases da Receita consta declarado uma receita bruta anual de 2019 no valor de X reais, conforme tabela abaixo. Daí a Receita detalha os faturamentos mês a mês e ela traz um código chamado hashcode. O que é o hashcode? O hashcode é um código que o banco vai usar para validar se esse dado aqui está verdadeiro. Então, Renato, pesquisando o tema, eu entendi que as instituições financeiras vão acessar esse dado sem a empresa precisar. Então, isso também é uma inovação. Com esse hashcode, né? Isso também é legal. Então, pelo que está dando a entender, o banco vai ter esse dado lá já. Os bancos ainda não sabem muito sobre isso, a gente já conversou com algumas agências aqui da região, e provavelmente o banco vai acessar essa informação, ele vai colocar o hashcode que você vai ter nesse comunicado, que é um código, vai ver se aquilo é verdadeiro, e com esse dado ele já tem tudo o que ele precisa para emprestar o dinheiro para a sua empresa. Então isso também é uma inovação, isso é legal, por isso que a Receita Federal entrou na jogada, e com isso a gente consegue reduzir a burocracia. Então, provavelmente não vai ser necessário preenchimento de cadastros, toda aquela relação de documentos que é um pouco demorado, depois a pessoa... Talvez uma atualização cadastral apenas, né?
que vai no seu contrato, etc, né? E é lógico que cada instituição ainda vai ter as suas regras, né? Então, mas isso já foi um avanço bem legal. Então, por isso que a Receita Federal tá nessa jogada. Então, a orientação é o quê? Pegar esse comunicado ou o hash code e ir no banco. Essa é a orientação. No seu banco já de relacionamento, assim que o banco comunicar que está operando, que com isso, teoricamente... A base estiver pronta, né? Porque eles vão ter que adequar o sistema, então isso também demanda um tempo, né? A gente sabe disso, né? Exatamente. Então, Ricardo, temos mais uma pergunta aqui da Lana Martins, da Amazônia Verde, né? As taxas bancárias que incidirão sobre empréstimos variará de acordo com cada instituição bancária ou terão que seguir algum regulamento do Banco Central? Aqui eu não sei se agora a Ana fala da taxa dos juros ou a taxa de abertura de crédito e tal, né? Então é uma coisa que eu acho que nós também temos dúvida e não sei bem. Não sei dizer. Não, a lei não fala nada disso. Eu acredito que vai haver uma limitação, mas fico devendo essa resposta. Vou tentar descobrir com as entidades. Talvez os próprios bancos ainda não sabem, as cooperativas ainda não têm esse dado, porque eles ainda estão criando o produto na sua plataforma, mas eu acredito que isso vai variar conforme a instituição. Então vai sim de fazer uma pesquisa entre as suas instituições para ver qual é a melhor, que pode oferecer a melhor alternativa para você. Lembrei agora também, Renato, uma questão que algumas pessoas me perguntaram: Ricardo, eu tenho uma dívida com o banco e o banco pode não me emprestar dinheiro daí agora no Panam, porque eu já tenho uma dívida com esse banco? Ricardo, inclusive a Lana complementou aqui, ó. Ela diz, as taxas do banco. A Via Crédito me passou que haverá taxas internas. É comum, gente, todos os tipos de financiamento e capital de giro, os bancos cobram uma taxa que é o custo de fazer o processo. Isso é normal, é a taxa de abertura de crédito, enfim. Então, por isso que eu penso assim, vale cada um de vocês pesquisar junto às suas opções bancárias, fintechs, cooperativa, bancos, para ver quem vai oferecer o melhor custo-benefício, né? Legal. Também entendo dessa forma, né? Então, voltando à pergunta anterior, Renato, fizeram para mim assim, se eu tiver uma dívida com esse banco, ele pode não me emprestar o dinheiro? Porque, teoricamente, a análise de crédito está feita, o banco teria que me emprestar o dinheiro que está lá no comunicado, que é 30% do meu faturamento, quero o dinheiro. Mas eu devo lá um contrato anterior de capital de giro. Tá aí uma situação, não sei porque... O banco pode negar, né? Ele poderia, inclusive, sugerir pegar esse empréstimo, como hoje eu posso ter um empréstimo no outro banco, refinanciar o empréstimo com taxas menores, né? Isso é uma forma também de eliminar esse meu passivo, né? Então, acho que nós vamos ter negociações nesse sentido, sim, né? Mas também não temos como afirmar e dizer vai ser desta forma, né? Temos uma outra pergunta aqui, essa do nosso amigo Hélio, né? Como ficam as empresas que faturaram, por exemplo, 2 milhões em 2019, mas não são do Simples? Elas terão direito a esse crédito? Terão, porque elas se encaixam pelo Estatuto. Obrigado, Hélio. No Estatuto da ME e da EPP elas terão direito, sim. Os dados vêm da SF, que é a declaração que a gente estava discutindo, ela tem prazo para entrega em julho. Então, ela nem foi entregue ainda, a declaração desse grupo de empresas que não são do Simples Nacional. Mas o entendimento, sim, que ela se encaixando até os 4,8 milhões, ela é uma ME ou uma EPP, logo ela terá direito também ao Pronamp, não sendo o Simples Nacional também. Muito bom. Obrigado, então, Hélio. Obrigado, Hélio. Vamos lá, deixa eu ver o que eu tenho mais de perguntas aqui, já vieram para a gente também. Avaliação de crédito, então é uma dúvida. O entendimento até então é que não se faria avaliação de crédito, porém, a informação que a Caixa Econômica me passou hoje é que eles farão uma análise de crédito. Então, também não sei se porque a Caixa mesmo teve uma live interna sobre o tema hoje às 4 horas, então um pouco antes de a gente conversar aqui. Então, eu acredito que também o próprio time da Caixa também não tem todos os dados ainda, então isso ainda vai vir, tá? Então, assim como o BB, né, a Caixa até falou que vai começar a comunicar isso a partir de amanhã, então ainda é um pouco novo até para o time da Caixa. Então, ainda é um pouco cedo para a gente saber isso. Então, a avaliação de crédito foi, o que a empresa precisa avaliar e cumprir, né? A gente já falou que é a questão de manter um nível de emprego, 60 dias após o último recurso ter chegado para a empresa. Garantia. Poxa, garantia, a gente falou também, né? Falamos da garantia, também não é comum. Todos os tipos de financiamento geralmente existem uma garantia real, ou seja, um imóvel ou algum bem. E nesse caso, a garantia é apenas a do próprio sócio
que vai assinar a documentação. Então, não há necessidade de ter um bem em garantia e nem a necessidade de muita burocracia nesse momento. Vale reforçar que é claro que se a empresa não pagar, o sócio vai responder com os bens pessoais dele, né? Isso é em qualquer operação, né? Já é muito comum, né? Não necessariamente com os bens, né, Ricardo? Mas a princípio a instituição financeira só poderia partir para bens pessoais que você dê em garantia ou se for provado uma gestão fraudulenta, né? Então essa questão dela acessar seus bens, na minha opinião, está totalmente descartada. Mesmo que ela dê um aval dizendo que ela entra... Eu a princípio, como não tem garantia, será que ela vai exigir o aval? Vai exigir o aval. Dos sócios? Vai. O entendimento é que o sócio ter que ser o avalista. Então, eu entendo que se o sócio tiver um carro, alguma coisa no nome, o banco teoricamente poderia... Eu não me toquei nessa questão do aval, mas com certeza vai fazer alguma diferença. Talvez também cada instituição conduza isso de uma forma. A lógica é que não há necessidade de garantia. Isso também facilita muito, porque muitas pessoas até não têm bem para dar em garantia, né? Ô, Ricardo, eu só queria comentar um pouquinho, né, em relação a esse dinheiro que vai ser disponibilizado e gostaria muito de crer e acredito que isso de fato vai acontecer, que a gente possa imaginar um trato entre a disponibilidade da receita até ele estar na sua conta corrente na empresa, né? De uma forma rápida, vamos imaginar como hoje você pega o seu aplicativo do Nubank, você faz um pagamento de conta, você contrata um financiamento, né? Então eu espero realmente que isso seja uma coisa muito moderna e não que a gente tenha que novamente pegar via crucis, depender só de um determinado banco, como nós, a nossa região, já cansamos de sofrer na época de enchente e outras tormentas que Blumenau e região viveu, né? Então eu acredito muito nisso. Bom, sendo otimista, a partir do princípio que isso tudo vai funcionar, né? Eu gostaria de deixar uma dica, que daqui a pouco nós estamos no final da nossa live também, né? Isso. Sobre a questão da organização em relação a esse dinheiro, né? No nosso hub de serviço, inclusive, a gente tem parceiros que trabalham com fluxo de caixa, organização, a questão financeira, né? Mas independente disso, aonde, como e no que eu vou aplicar esse dinheiro que eu tenho acesso? Então, o senhor empresário, o senhor tem que sentar, ver qual é a sua prioridade, né? Fazer uma programação assim, muito acertada nisso, se possível, criar 3 cenários, o pessimista, o realista e o otimista, né? Então, em cima de cada cenário desse, inclusive, Ricardo, criar um fluxo de caixa, né? Então, eu tenho a minha receita possível, vamos pegar numa previsão pessimista, eu tenho minha receita numa situação realista e eu tenho minha receita numa situação otimista. Aonde vou aplicar esse recurso? Quanto eu vou disponibilizar? Já levando em consideração a parcela que eu estarei pagando, né? Em relação ao valor que eu vou estar recebendo. Mas por que tudo isso? Se a empresa vai bem, se eu tenho isso planejado, se eu enxergo agora, no mês de junho, que lá em dezembro eu vou ter que pagar o 10º, as férias, né? E todas essas despesas que eu tenho já sabidamente, o que melhor do que eu me organizar financeiramente? Qual é a melhor ferramenta que a gente tem? Fluxo de caixa. Ela é linda, ela é muito boa para isso. Ah, Renato, mas eu não tenho experiência com isso. Peça ajuda, tem pessoas especialistas nisso. E o custo não é uma coisa tão enorme que você não consiga, muito pelo contrário, né? E aí, claro, tem a questão do ser autodidata. Tem o Sebrae que tem planilhas, tem N planilhas no Dr. Google, né? Então, assim, essa é a deixa que eu gostaria de deixar, Ricardo, né? Para o pessoal que não está assistindo aí, porque é de suma importância. Ah, agora eu recebi 150 mil reais. O que eu vou fazer? Não. Já defina o que você precisa fazer. Isso aqui vai para investimento, isso vai ficar no meu capital de giro, esse aqui eu vou manter como uma reserva para situações específicas. Se o lado pessimista acontecer, se o lado realista acontecer, se o lado otimista acontecer, como vai se comportar essa situação, né? Então essa é uma das situações assim que eu gostaria de... Legal. Temos mais algumas perguntas aqui também. Deixa eu verificar aqui. Valdir Burgonovo, obrigado, Valdir, por estar aí com a gente. Valeu.
Termtonic também, boa tarde, uma pergunta aqui, vamos lá. Que empresa juridicamente não poderia se qualificar para o Panamp? Gustavo, obrigado, Gustavo. Quem não pode pegar o Panamp? Basicamente uma empresa que faturou no ano de 2019 mais de 4,8 milhões, automaticamente descartada. E eventualmente alguma que não atenda o estatuto do micro e pequeno empresário, né? Não lembro assim agora nenhuma especificidade. Então, quase que todas as pequenas e médias terão realmente acesso a isso. Tem algumas empresas, eu acho que seguradoras, pequenas empresas de crédito, inclusive, né? Tem umas modalidades. Tem umas restrições quanto a optar pelo CNME ou EPP. Isso não se fala em regime tributário, eu não estou falando simples, né? Eu estou falando da questão de poder estar no estatuto, mas isso também a gente pode, vocês mandam pergunta, a gente pode dar uma olhada na questão do estatuto da pequena e microempresário que está disponível também, né? E a própria agência bancária pode fazer essa análise para vocês também. Legal. Obrigado, Gustavo. Bacana, Renato, só queria fechar o assunto ali que você falou, acho legal isso, e realmente fazer essa pergunta, onde que eu vou investir esse dinheiro, caso eu pegue esse dinheiro emprestado, onde que eu vou investir ele que ele vai gerar o maior retorno possível? Como é que eu vou maximizar o retorno desse dinheiro? Então eu tenho que fazer uma análise muito inteligente, porque o dinheiro vem e vai, né? Tem que pagar, né? Então como é que eu vou pegar esse dinheiro e vou transformar ele muito mais para que eu possa ter uma sobra para pagar isso aí e ainda sobre, né? Então tem que fazer uma análise bem inteligente. E óbvio, tem pessoas especializadas que fazem esse trabalho, né? Como o Renato falou, a gente tem uma noção, a gente trabalha legal com isso, mas a gente também tem parceiros que vão mais profundamente na questão do fluxo de caixa. Contatem a Velfer, a gente pode também fazer essa conexão com pessoas mais especializadas. Através do nosso hub, né? Através do nosso hub, que é ou da plataforma, né? É isso aí. E a gente faz isso bastante, a gente fica muito feliz quando a gente faz uma conexão e ela funciona, e a gente depois tem um feedback dizendo, poxa, Ricardo, aquela indicação foi muito boa, eu consegui resolver uma baita situação aqui. E é isso que nos move, assim, né? Por isso que a gente gosta tanto de empreender, do empreendedorismo, e a gente acredita o quanto que uma contabilidade tem poder de impactar na operação dos nossos clientes. A gente fica muito feliz quando isso acontece, né? E recebe esse feedback dos clientes. Basicamente as perguntas que eu recebi foram essas. O prazo, para fechar. As instituições terão 3 meses para operar o Panamp. A partir da lei, então 18 de maio, a gente já pode entender que vai até 17 de agosto a data e pode ser prorrogado por mais 3 meses. Renato até falou que o objetivo é que isso fique permanente. A gente não sabe porque, falando da nossa questão política, tudo pode acontecer, mas que tomara que aconteça, né? Que isso seja realmente uma coisa que fique um capital de giro decente, sempre com custo acessível, que é um estilo assim, permanentemente, mas em suma até agosto de 2020, 17 de agosto é a data e pode ser prorrogado. Eu acredito que vai ser, porque as instituições sempre demoram um pouco mais para fazer tudo isso rodar, a gente sabe que não é rápido, né? A adequação dos sistemas também, né? Os bancos têm sistemas que tem toda uma questão de sigilo, de segurança e tudo demora um pouco mais, né? Até por aquela questão do home office, muita gente está operando, né, de casa, então isso tende a ser um pouco mais devagar. Mas então, basicamente, agosto a data limite dos bancos operarem no Panamp. Gente, Ricardo, antes só de a gente fechar, já são 18 horas agora, a gente começou 9 minutos, né? Isso. Nosso término era 18. Lembrar que a gente vê muitas empresas, principalmente na área da indústria, que elas estão com o seu parque fabril sucateado, né? Eu fico pensando assim, eu pequeno empresário, médio, né? Será que eu não teria uma chance de investir em feira, participar em feira, até visitando, não expondo. Eu vi um produto lá que eu poderia maximizar, né? Você que injeta peças, né, plásticas, nossa região é muito comum isso, né? O cara tem um molde, já usa esse molde há 20 anos, está lá retificando o molde, tira lá 3 peças por molde, mas, se eu pudesse fazer um novo molde com 15 peças, com mais cavidades, né, que se chama, né? Eu poderia estar maximizando o meu custo. Eu estou injetando em vez de 3 peças, 15 peças. Olha só a redução de custo. O material vai ser, né? Vai ter material variável, mas a hora da máquina, a energia, tudo vai estar contemplada. Então, pessoal, além de pensarem na sobrevivência, no investimento desse possível dinheiro, como eu imaginei, eu estou otimista e, mais uma vez eu digo, espero que isso seja factível e acessível a todos, né? Que as pessoas também pensem nessa possibilidade. Legal. Né?
Claro que nós temos que manter o emprego, mas temos que pensar na redução do nosso custo. Não demitindo, melhorando o processo produtivo, né? Que é tão importante, a gente que mexe com custos e formação do preço de venda, você às vezes vê, uma mudança no molde. E assim eu falo em máquinas de cortar, injetar, soprar, torno, não importa. Às vezes um upgrade nesse maquinário. O comércio também, né, Renato? É legal, às vezes, mudar a forma de compra, negociação, o pagamento. É uma forma, às vezes, de fazer uma compra em maior volume, que vai te dar uma redução de custo com o fornecedor, negociar prazo, né? Com o fornecedor, vou pagar à vista, eu preciso, né? É hora de negociar, porque está todo mundo precisando vender também, então muito bom fazer uso também desse E que legal, né, Ricardo? Agora, Santa Catarina com essa redução de CMS para 12, né? Então eu tenho o mesmo crédito, então, eu estou negociando desconto com o meu fornecedor. Gente, tem muita coisa boa acontecendo, então não dá para dormir e acordar com a dúvida. Bote isso para fora, procure um parceiro, vamos trabalhar em cima disso, né? Legal. Sempre tem como melhorar. Show, então, pessoal, vê se temos mais alguma coisa aqui. Muito obrigado. A Liliana também está aí, obrigado para ela. Obrigado, Camila Camargo, né? Carmo já falei. A Lana Martins também, muito obrigado aqui, ela está agradecendo aí. A gente pede desculpa pelo pequeno atraso do começo, pelo nosso amadorismo aqui, mas o objetivo era esse. Como a gente não pode atingir todo mundo ao mesmo tempo, a gente decidiu fazer isso. Continue enviando as dúvidas, né? Claro, a gente tem um canal do YouTube, né? Se inscreva para receber as nossas novidades. Aqui embaixo do vídeo a gente tem a matéria do site onde tem as perguntas e respostas, também estarão lá. Não sei se já estão, mas se não, daqui a pouquinho vai estar. Por favor, siga a Velfer nas redes sociais, porque a gente faz às vezes uma comunicação que o e-mail também já está difícil, a gente tem muito volume, né? Então às vezes pela mídia social também é uma forma legal de acompanhar a Velfer. E a gente sempre tenta ser muito seletivo com o que a gente vai passar, porque a gente sabe como o empresário tem sua demanda de coisas. Então a gente sempre tenta fazer uma curadoria de assuntos que realmente fazem alguma diferença para a gestão da pequena e média empresa. Então, por favor, a gente fica grato aí continue nos seguindo, a gente agradece. Abraço também ao Fernando Rodolfo, né? Opa, obrigado, Fernando. Também, o Erlon Simardi, e também quero agradecer aqui o Leonardo que está nos bastidores aí, que é o nosso marketing man, com a Amanda também. Dá uma chegada aí, Ricardo, o Leonardo. Eu já estou trocando, né? O Léo também que fez a base de apoio ali. Então, pessoal, obrigado por tudo aí. Valeu, gente. Obrigado. Estamos à disposição, valeu. Obrigado e até mais. Um abraço.